protegida. Chegou o Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A soja teve uma reviravolta, acabou encerrando no vermelho, quedas de 11 pontos aí nos principais vencimentos, portanto, mudando aquele cenário positivo dos últimos 2 dias, das últimas 2 sessões. Será que agora a soja volta para a tendência normal do mercado? Será que ainda a gente tem a possibilidade de ver o mercado retomando esse movimento de alta que a gente viu acontecer nos últimos dias? Enfim, qual que é o direcionamento para os grãos, principalmente para a soja agora lá na Bolsa de Chicago? E o que está acontecendo com o mercado para justificar esse sobe e desce dos preços? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Enio Fernandes, direto lá da Terra Agronegócios. Está aqui já o Enio com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender esses movimentos. Semana começou positiva, a soja saiu ali perto dos 10, estava chegando nos 11. Hoje levou uma pancada de novo, Enio, 11 pontos a menos aí nos principais vencimentos. Enfim, o que aconteceu, o que mudou em relação às trajetórias de dias anteriores e qual que é a tendência desse mercado, afinal de contas? Seja bem-vindo. Meu caro amigo Alex, muito obrigado pela oportunidade de trocar ideia com vocês novamente. Gostaria de pedir desculpas, vocês estão escutando um barulho no fundo. Nós estamos em plena reforma da Terra Agronegócio para atender cada vez melhor vocês. Então, se em algum momento vocês viram um barulho no fundo, não é problema do seu computador, não é problema do Notícias Agrícolas, é uma reforma que a gente está fazendo aqui. Bom, vamos lá. Nós estamos vivendo hoje, especificamente o dia de hoje, um dia extremamente financeiro. Desde cedo que você olhar o que aconteceu nas bolsas lá fora, da moeda norte-americana, nós tivemos uma valorização do dólar. Por quê? Porque tem um certo risco, um certo temor de dificuldade de crescimento na economia chinesa. Isso enfraquece o PIB no mundo e favorece a alta da moeda norte-americana. Esse é um ponto. Dólar mais alto, commodities em baixa, simples assim. E nós temos que lembrar também que nós tivemos altas importantes nos últimos dias e é natural que isso, que em algum momento você tenha acomodação. Então, mas hoje, especificamente hoje, é um movimento mais financeiro do que fundamentalista, do que de oferta e demanda. Logicamente que você procurar motivos na relação de oferta e demanda, você vai achar pontos que justifiquem essa queda. Mas, no final do dia, no nosso entendimento, é um movimento mais financeiro. É só olhar o que está acontecendo fora da soja e outros mercados que fica mais clara essa visão. Muito bem. Enio, então, tirando essa condição pontual de mercado, como você bem explicou, movimento financeiro, dá para determinar um viés dos preços da soja nesse momento? Dá sim, vamos sendo bem direto e objetivo. Nós temos 2 momentos. Agora, a maioria da soja, mais de 60% da soja, está em floração. O que não está em floração está em pré-florescimento ou emitindo vargens. Em isto sendo verdade, é um momento sensível da soja. E nós estamos com temperaturas extremamente altas na área produtora dos Estados Unidos. Kansas, Nebraska, Iowa, são regiões que estão próximo de 100 Fahrenheit, 37,5, 38 graus Celsius. Isso é muita temperatura
Até agora a safra da soja está muito boa, 67% boas, excelente, mas essa temperatura faz com que você tenha algum risco. Então, no curto espaço de tempo, nós sim podemos ter um dia ou outro que a macroeconomia pesa, um dia ou outro que uma notícia de oferta e demanda pesa, mas nós vamos, no curto espaço de tempo, ser direcionados pelo clima dos Estados Unidos. Temperatura alta, se não chover, ou se a chuva vier abaixo do esperado, nós teremos mais alto Chicago. O inverso dessa posição também é verdadeira. Se a gente tiver temperaturas elevadas, mas chuvas regulares, altas temperaturas com umidade no solo, isso ajuda o desenvolvimento da safra. Isso é negativo para preço. No fim do dia, a foto de curto prazo é isso. Quando eu estico minha visão para longo prazo, caso tudo ocorra como planejado, Brasil com 170 milhões de toneladas, Argentina com 50, e os Estados Unidos colhendo agora, em novembro, outubro, 120 milhões de toneladas, nós vamos ter um crescimento muito forte de demanda. Vai pressionar as cotações. Até quando? Não dá para saber. Mas eu acho pouco provável a gente ver cotações abaixo de 10, 10,30 para março. Pouco provável. Não estou falando que não vai acontecer. Porque chega num determinado momento que o produtor norte-americano não tem margem. O produtor argentino não tem margem. O produtor brasileiro não tem margem. Situações sem margem para operar, o mercado cria alternativas. Você pode ter redução de área nos Estados Unidos, você pode ter redução de área em outros países do mundo. Preços muito baratos estimulam a demanda. Então você tem essa realidade, né? Dito isso, eu não estou colocando sobre a mesa a eleição do Trump, eu não estou colocando sobre a mesa um descontrole fiscal no Brasil que faça o dólar subir forte. E eu também não estou colocando sobre a mesa um risco de clima na América do Sul, que nós nem começamos a plantar ainda. Então, você querer criar clima para que 1 ano, 7 meses, 8 meses, 6 meses, a prudência que a gente tem com anos de mercado nos indica que a gente não pode fazer isso. Tirando essas variáveis, esses imponderáveis, se tudo ocorrer como planejado, nós vamos ter pressões de quedas em Chicago. Enio, então vamos lá. Num primeiro momento, clima influenciando, num segundo momento, consolidação da safra nos Estados Unidos. Quanto tempo até lá, até essa consolidação da safra, enfim, quanto tempo mais a gente tem dessa variação, dessa gangorra que você bem lembrou aí, que vai depender da condição climática para subir ou descer? No milho, grande parte do problema do milho já está resolvido. O milho já praticamente está resolvido. Só que, por que não está totalmente resolvido? Os milhos plantados mais tardiamente podem ser afetados no pendoamento, no enchimento de grão, que essa temperatura, mais no pendoamento. Os milhos mais tardes, temperaturas muito elevadas, você pode atrapalhar o pendoamento. Então, no milho está praticamente definida a safra, muita gente falando em recorde de produtividade por hectare nos Estados Unidos. Nós, da Terra Agronegócio, não acreditamos nisso. Vai ser uma boa safra americana, uma muito boa safra, muito forte safra nos Estados Unidos, mas eu não acredito que vai ser o recorde de produtividade por hectare dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que vai ser uma safra pequena. Quando eu olho para a soja, a gente tem alguns dias a mais, mas não é muitos dias a mais, não. Meados de agosto, a soja americana está definida. Por isso, algumas consultorias vão estar nos Estados Unidos ou vão buscar informações nos Estados Unidos para sentir como vai ser essa safra. Logicamente, você olha dados, você cria networking, você se prepara para receber as informações mais confiáveis. Então, essa definição de safra nos Estados Unidos, meados de agosto, a gente já tem uma visão muito clara do que pode ser a safra norte-americana. E, já adiantando, né, o relatório de oferta e demanda mundial do USDA, que vai ser publicado em agosto, ele é extremamente importante. Não pelo tamanho da safra, se é 121, 122, não é isso. É isso também, mas o mais importante é qual a produtividade média que o USDA vai projetar para os Estados Unidos. Essa é a informação importante. Boa, Enio.
Ô Enio, você trouxe para a nossa discussão fatores além do fundamento pontual, que é a questão do clima. Você falou aí da eleição americana. Como que essa questão pode influenciar nos preços da soja, Enio? Vamos lá. Muito, muito importante esse ponto. Tudo que nós vamos falar é em teoria. Quando você olha os históricos do que foram, você olha o histórico dos candidatos. A Reuters soltou uma pesquisa mostrando que a Kamala Harris tem 44% de intenção de voto contra Trump a 42%. Isso é o que a pesquisa da Reuters mostrou. Mas o mercado financeiro acredita fortemente que o Trump está mais bem posicionado, melhor posicionado para ganhar essa eleição. Caso o mercado financeiro esteja correto, a relação comercial China-Estados Unidos tende a ficar mais tensa. A relação China-Estados Unidos mais tensa tanto pode criar mecanismos que atrapalhem a economia chinesa a desenvolver, principalmente na área de tecnologia, ou inteligência artificial, ou qualquer área de tecnologia. Trump pode fazer isso. É provável que ele faça, o mercado acredita que ele faça. Em retaliação, a China tentaria ferir os Estados Unidos aonde ela tem mais força. De cada 10 cargos de soja vendido no mundo, quase 6 cargos, 6 cargos e pouco, são vendidos para a China, são adquiridos pela China. Ela preferiria comprar na América do Sul, mesmo pagando mais caro do que comprar nos Estados Unidos. Então isso faria Chicago cair, mas faria os prêmios no Brasil melhorarem. Nós estamos falando em hipótese. Em caso da Kamala Harris ganhar, logicamente, você vai ter uma tensão comercial China e Estados Unidos, você tem disputa pela hegemonia, mas tende a ser uma posição mais negociadora, mais leves, com afagos em algum momento, agressões na outras, fala duras em algum momento, amenização em outras. Com Trump, não. Com Trump é direto, objetivo, e isso pode prejudicar a comercialização dos produtores norte-americanos, que nesse nível de cotação que nós estamos vendo, é difícil o norte-americano ter margem. Logicamente, você tem estados que são excepcionais de produção, né? A produtividade em Iowa de milho, em Illinois de milho, de soja, a produtividade desses dois estados é muito robusta, eles conseguem sobreviver ou assimilar melhor esses preços mais baixos. Mas quando eu olho todo o mercado norte-americano, isso não é a realidade. Então, preços muito baixos começam a comprometer a produção dos Estados Unidos. Ao olhar aqui para o Brasil e para a Argentina, vai depender dos prêmios e do câmbio, né? A gente opera, às vezes, a gente opera mais câmbio do que Chicago. Opera mais câmbio do que na Argentina, opera claramente mais câmbio do que Chicago. Movimentos de alta forte do que a alta forte do dólar versus o peso, você tem um estímulo à comercialização, tanto é que a todo momento surge questionamento, vai surgir de novo aquele soja dólar ou não para ajudar a comercialização. E nesse caso do câmbio para o Brasil, esse segundo item que você cita como também para deixar no nosso radar o descontrole fiscal no país é importantíssimo, porque quanto mais esse descontrole fica confirmado, maior é a alta do dólar, certo? Você foi preciso na sua síntese. E isso acaba, no final das contas, sendo favorável. Hoje, por exemplo, Enio, a gente teve essa queda de Chicago, mas teve uma valorização do dólar, principalmente seguindo essa tendência aí, né, que você falou da implicação financeira, do mercado financeiro na formatação dos preços. Como é que fica a situação da soja hoje no Brasil com essa configuração e como é que os prêmios entram nessa conta? Eu estou, esses últimos dias, nos últimos 3 dias, mostrou claramente como que alguns produtores bem informados aproveitam as oportunidades. Vamos falar do contrato maio, né? Maio, março, se aproximou de 11 bushel points e se aproximou
até rompeu 11 bushel points em algum momento. E esses dois contratos, muitos produtores viram 11, alguns dias atrás, 11,50 bushel points, foram lá e venderam só Chicago. Agora, com a alta do dólar, ele veio e travou o dólar. Outros travaram o dólar e também travaram o prêmio. Então já estão com o preço definido. Aproveitaram a janela de mercado. Outros produtores viram a alta da moeda norte-americana, olharam o seu custo de produção, viram os preços projetados para 2025, foram lá e travaram suas posições. Outros produtores que estavam segurando soja, com essa alta da moeda americana, ou um pouco antes, mas mais na alta da moeda norte-americana, entraram na ponta de venda e estão vendendo soja spot. Então, esses produtores aproveitaram esses gaps, essas janelas de oportunidade e se posicionaram. Alguns produtores continuam só assistindo, né, esperando o melhor momento. E no final do dia, Alex, a gente só sabe onde é o melhor momento depois que ele passa. Tanto o melhor momento, quanto o pior momento. Por falar em melhor momento, você estava me contando que essa combinação de soja, Chicago, dólar mais prêmio no Brasil, está trazendo de volta aí os preços em reais para os melhores patamares do ano. É isso mesmo, Enio? É isso mesmo. Lá atrás, esses preços já aconteceram. Os preços em reais estavam mais altos, depois eles cederam por várias questões. Agora, quando você olhar os preços negociados hoje, estão muito perto dos melhores preços do ano. Para quem tem soja na mão, é interessante analisar se essa informação que nós estamos passando na sua região procede. Hoje, quanto que está precificada aí a soja no porto, Enio? Algo perto de 140, são vários portos, né? A gente tem que lembrar que nós temos vários portos, desde Paranaguá, Rio Grande e Santos são os que fazem os maiores volumes, mas nós temos o Arco Norte, né? Então, próximo a R$146. R$146, que é justamente esse preço que a gente viu aí, o melhor momento. É hora de negociar, na sua opinião? Então, soja disponível? Vamos pensar junto na resposta, Alex. Nós estamos no mês 7. No mês 7. Para quem tem muita soja disponível, eu acho que é importante demais ele olhar. Por quê? Quem está comprando agora, está comprando para carregar, está comprando agora para carregar aqui 30 dias, 20 dias, para isso chegar no porto em, sei lá, 50 dias. Estou falando aproximadamente. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco, as empresas já estão fazendo setembro, vão fazer posição em outubro. Quando chegar de outubro em diante, as empresas vão virar o que ela ganha operando milho e o que ela ganha operando soja, até pela disponibilidade maior do milho, ela tende a brigar por milho. Você tem algumas regiões que eu não consigo operar as duas culturas. Quando você vai para o Arco Norte, Suape, Bahia, Maranhão, Piauí, essa região, a disponibilidade de logística é menor. Então, quando a empresa começa a operar milho, ela simplesmente para com a soja. Ela interrompe a soja e começa a operar milho. Aonde eu quero chegar? Se eu não aproveito esses melhores momentos, eu espero ad eterno, quando eu chegar no mercado, grande parte da exportação já vai estar feita. Quem vai ser comprador dessa soja é só mercado interno. É só mercado interno. Ou seja, eu tenho menor disputa por essa soja. E aí a gente está aproveitando a janela que está acontecendo agora de várias questões, tanto de clima quanto de dólar, e até um certo erro das tradings na gestão de aquisição do milho. Depois a gente pode falar nisso. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte: hoje você está num momento favorável. Cuidado se esperar demais, quando você chegar no mercado, a sua região pode não ter disputa por esse grão. Logicamente, um estado que nem o Rio Grande do Sul é diferente. Você tem o ano inteiro de disponibilidade, você tem um parque de ração extremamente forte, você está perto do porto. Então, tem algumas regiões que você tem que fazer algumas análises diferenciadas, mas na grande maioria, cuidado para o produtor não reter ad eterno essa soja, esperando o melhor momento. Quando ele chegar no mercado, o número de demandadores para essa soja é menor.
Vale a regra para a soja futura também, Enio? A soja futura é outro cálculo. E vamos ser bem claros juntos aqui. Primeira regra para você vender soja para 2025, você que tem que ter projetado muito fortemente os seus custos de produção. Porque se você não tem um custo, como você vai tomar a decisão de vender? O preço pode ser bom ou ruim, você não tem essa noção, porque você não sabe quanto você está ganhando. Com o custo de produção na sua mão, a média de produtividade dos últimos 5 anos sua, você tem uma segurança muito grande de repetir essa média. Então, eu tenho um custo, eu tenho minha média de produtividade, eu vou achar meu break-even, eu vou achar meu preço mínimo que eu posso vender. Aí você olha os preços que estão lhe ofertando para 2025. Se estão dando boas margens, é recomendável você fazer suas posições paulatinamente. Você tem que vender o mercado quando ele está subindo. Você tem que construir preços de venda subindo. Vende um pouco só para você vender mais um pouco só. Mas essa decisão de vender é baseada no seu custo de produção. Com essas cotações que nós estamos de dólar agora, 5,65, 5,60, 5,66, lá para frente, você tem a 5,70, 5,72. Se você jogar esse preço para o mês 6 de 2025, você vai ter mais de 5,80. Em teoria, se você tiver um custo de produção plausível, não tiver nada fora do bom senso, uma produtividade média normal, vai te dar boas margens. E você tem que olhar isso individualmente. Por que eu falo individualmente? Alguns erros foram cometidos. Em algumas regiões, o preço do arrendamento que alguns produtores aceitaram pagar estão erodindo a competitividade dos produtores. Eles têm que colher muito bem, mas muito bem, para sobreviver nesse processo. Muito, muito bem. Então, se você não tem nenhuma coisa distorcida da média, fora do bom senso, esses preços projetados em reais lá na frente, para quem deve em reais, é sim oportunidade de margem. É só fazer o cálculo de produtividade média e custo de produção. Enio, o produtor que você está acompanhando aí, de maneira geral, ele está participando, está antenado nessa oportunidade aí que o mercado futuro ou que as negociações futuras vêm dando aí para o produtor? Nós temos parceiros que estão conosco há 20 anos, 19 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos. Esses parceiros, principalmente quem entrou conosco antes das quedas, né, a gente teve soja de patamares elevadíssimos, preços de quase 200 nos portos, né? Então, quem tem mais história conosco está melhor posicionado, né? Agora, nós temos parceiros que entraram recentemente. Estão vendidos, sim, mas estão pouco vendidos. Precisam vender mais. Isso é plenamente entendível, porque você está recebendo consultoria. Quem começa a receber consultoria recentemente, ele vai aprendendo a ler o mercado, né? Não é que ele vai vender porque a gente manda vender ou não manda vender, não é isso. Ele vai receber informações de qualidade, informações que você tira os excessos no meio, né, o sensacionalismo no meio. Tem muito sensacionalismo hoje na mídia. Até quando eu falo na mídia, não é jornal, TV, sites igual vocês, não. Algumas consultorias exageram em algumas posições, exageram em alguns comentários para ter acessos, né? Então, ele fica, às vezes, ele vai entendendo melhor o processo. Quanto mais informação esse produtor tem, mais informação, mais decisões assertivas ele tende a tomar. Não é que ele vai acertar todas, ele vai errar bem menos. Isso está acontecendo, graças a Deus, com os nossos parceiros. Nós também conhecemos produtores que não são parceiros nossos, que não têm afeto para esse tipo de serviço. Alguns estão bem posicionados, outros estão mal posicionados. Tem muita gente que não vendeu absolutamente nada para 2025. O que é estar bem posicionado nesse dia 24 de 7 de 2024. O que é estar bem posicionado nesse dia, hein? Quem está 30% vendido, de 25% a 30%, 40%, 45% vendido, é um bom número. Nós temos parceiros que estão 50% vendido. Eu tenho temor, mesmo que a gente tenha uma convicção que os preços vão cair,
eu tenho um certo temor de você chegar extremamente vendido antes de plantar. O risco é alto. A mãe natureza tem nos surpreendido constantemente. Vou te dar um exemplo, você vai lembrar. Poucos anos atrás, a safra americana já estava colhida, tudo resolvido, já estava colhida a soja, armazenada a soja. No final do ano, deu aquele derecho nos Estados Unidos, um tufão, ventos, danificou a estrutura de armazenagem de duas grandes multinacionais no Golfo ali. Isso fez com que os preços da soja disponíveis subissem fortemente em novembro e dezembro, mas muito fortemente, porque não tinha como carregar lá, veio carregar onde tinha soja, e a disponibilidade de soja aqui era muito pequena. Então a mãe natureza pode nos surpreender. Então, você chegar antes de plantar mais de 50% vendido, 40% vendido, é um risco muito alto. É um risco, mesmo que você acredite que os preços vão ceder, porque você não tem certeza da sua produção. Vou te dar um fato imponderável. Vamos supor que você vendeu 80%, 90% da soja bem cedo. Você planta a sua soja, ela começa a desenvolver. No meio do caminho dá uma chuva de pedra na sua área. E essa chuva de pedra não é geral, é na sua área. Ela corrói a sua soja. Quer dizer, seu custo de produção sobe, a sua produtividade vai ser ruim, você pode não cumprir os contratos que você já fez de venda. E aí você vai ter um deflow, você vai ter que pagar esse ajuste de produção. Isso pode te dar um prejuízo muito grande. Então, a gente tem que tomar decisões conforme a gente vai plantando, conforme a safra vai desenvolvendo, conforme as informações que você tem. Chegar até agora com 35%, 40% vendido é uma boa posição, um pouquinho mais, um pouco de cuidado, muito menos que isso, cuidado também. E no chegar no final do ano, dezembro, janeiro, a sua safra está praticamente pronta, se os preços ofertarem margem, se os preços forem saudáveis, chegar até uns 70% vendido. Aí durante a colheita você vai ver a noção da sua safra, vai também ver a noção da safra da Argentina, e você pode tomar a decisão de vender na colheita ou esperar depois, porque você não vai ser obrigado a vender na safra. Eu preciso vender o grão quando eu acho que é um bom momento para mim. Eu acho que é um bom momento de retorno financeiro. Eu não posso chegar em 30 do 3, 30 do 4 precisando vender o grão. Eu sendo obrigado a vender o grão para cumprir meus compromissos. Ou captar dinheiro no mercado e me endividar para cumprir meus compromissos. Então, esse é a estratégia nossa. Você ter o poder, o benefício de decidir se vendo ou não. Se eu não vendo nada, chegar em 30 do 4, eu vou ter que aceitar o preço que o mercado estiver me ofertando. Se ele for alto, parabéns para você, deu sorte. Mas se ele for muito negativo, pode corroer o seu negócio. E ficar atento às oportunidades, né? O Gabriel Ribeiro está participando com a gente aqui. O Gabriel está dizendo que os prêmios para 2025 estão positivando. Enfim, se tiver uma safra cheia na América do Sul, muito provavelmente isso não se consolida lá na frente, mas nesse momento pode ser uma boa estratégia, Enio? Olha o tanto que é interessante, né? O Gabriel está correto, os prêmios estão positivos mesmo. 4 meses atrás, esses prêmios estavam extremamente negativos. 5 meses atrás, estavam extremamente negativos. Então, eles estão positivos. E aí você falou, se caso a safra brasileira for boa, lá na frente eles vão estar negativos, né? Não é bem assim, depende. Se chegar lá na frente, 60% da safra já está comercializada, esses prêmios, a pressão de venda é menor, eles não podem não ser tão negativos. Se lá na frente Trump é eleito e ele já posiciona desde janeiro com discursos de maior conflito com a China, de maior retaliação, principalmente na área de tecnologia com a China, tentando limitar esse crescimento chinês, isso pode fazer com que a China, mesmo com soja mais barata nos Estados Unidos, vire as suas compras agressivamente para o Brasil. E se o Brasil tiver já bem vendido, 50%, 60%, 65% vendido, essa pressão não vai existir. Então depende muito da ação dos produtores. O produtor brasileiro tem que entender o negócio. A gente fica falando que o mercado é insano, é agressivo, que eles manipulam preço. Quem forma preço no mundo de soja são vocês, produtores brasileiros. Vocês que formam. A capacidade que o Brasil tem de aumentar a oferta quando os preços são remuneradores é muito forte. Eu aumento a oferta, os preços caem.
Então, se o produtor brasileiro faz uma comercialização mais cadenciada, planejada, e a grande maioria deles chegar na safra sem a necessidade de vender, eles mesmos põem um limitador nas cotações da soja. Quem forma preço hoje no mercado mundial de soja são os senhores. O poder está na mão dos senhores. Quando o produtor brasileiro tiver noção disso, ele vai poder negociar cada dia melhor. Muito bom. Olha aqui o nosso amigo Marcos da Rosa participando com a gente aqui. Obrigado, Marcos, pela participação. Ele manda uma mensagem para você, Enio. Ele diz que esse amigo é bom de serviço, se referindo a você, obviamente. Eu sou muito grato ao Marcos, é um gentleman, né? E saudades da passagem dele na ProSoja. Um grande abraço, Marcos. E o Samuel Aguiar, ele tem uma pergunta que eu imagino, Enio, que seja para milho, me corrija se eu estiver errado. Ele faz a seguinte pergunta: Enio, o Paraná está com preço balcão, contrato de M, que eu imagino que seja março, R$ 55,00. Será que depois do dia 30 de setembro sobe mais ou volta a 50 igual o ano passado inteiro? Boa pergunta, só que ele está falando contrato M ou M de macaco? M. Julho, né? Está falando agora. Julho, agora. Tá. Então vamos lá. A gente, às vezes, critica muito o produtor brasileiro de errar estratégia. Né? Algumas trades, no caso do milho, elas erraram. Elas acharam que o preço ia cair mais, o produtor veio de um ano ruim de soja, ou por produtividade ou por preço, captou recurso no mercado, está com pouco caixa. Eles viram a safra se desenvolvendo relativamente bem, acreditaram que, ao chegar no momento da colheita, os produtores seriam obrigados a vender. Retardaram por demais as aquisições. Isso comprometeu o planejamento, o budget, o planejamento dessas empresas. Simples assim. Então, de alguns dias para cá, no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, você viu algumas tradings agindo mais agressivamente na compra do milho. Os prêmios que estavam poucos dias atrás a 60 acima, por contrato de setembro, estão falando em 120 acima de Chicago. É $1,20 acima da cotação de Chicago. Se você pegar a cotação de Chicago, 4 bushels points, 4 e pouco bushels points, 4,10, 4,30, é quase 30% de área. Tentando tirar a soja da mão do produtor brasileiro. E isso está fazendo essas tradings pagarem mais pela essa soja, tentarem retirar essa soja. Até porque grande parte desse volume já foi contratado. Os fretes estão, a grande maioria deles, na modalidade take or pay. Eu vou ter que pagar esse frete. Ele já contratou esse frete e ele precisa ser carregado. Então, assim, eles fazem a conta. É melhor eu pagar um prêmio melhor, tirar essa soja da mão do produtor, cumprir meus contratos, do que eu achar outra alternativa. Por que eu estou contando essa história para vocês? Os line-ups de hoje, comparado com o mesmo período do ano passado, estão bem abaixo do ano passado. Principalmente no mês de agosto. Isso tem um lado, que eu posso ver isso com um copo meio cheio, que me obriga as tradings a tentarem retirar da mão do produtor esse milho que está praticamente colhido em grandes regiões, perdão, na maioria das regiões do Brasil, a colheita muito adiantada, e depois que o produtor armazena o milho, a comercialização dele é mais lenta. Então, o time para ele comprar diminuiu. Então, ela vai ser obrigada a pagar um prêmio maior. Só que também tem um lado meio vazio desse copo. Se nós não exportarmos bons volumes de milho, algo perto de 38, 40, 42 milhões de toneladas, essa alta que está sinalizada para o final do ano pode não ocorrer. Eu preciso retirar esse milho do mercado interno. Eu preciso tirar esse milho do mercado interno. As tradings precisam fazer o volume dela e o mercado precisa ser enxugado. E aí tem uma frase muito óbvia, que alguns compradores falam assim, não, eu vou comprar se me der lucro. A vida não é assim. O volume que essas tradings têm para fazer de milho ajuda a melhorar o resultado dela no ano.
Ela opera milho, ela opera soja. Algumas operam milho, soja e açúcar. Eu preciso fazer volume para eu pagar o meu custo, meu investimento, o meu retorno sobre o capital aqui. Só com soja não vão fazer isso. E isso está dando um custo maior para as trades. Aproximadamente $20 por tonelada. Pode parecer pouco, mas trades que fazem 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas, 4 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas, perder ou deixar de ganhar ou ter um custo maior de $20 por tonelada, é uma situação muito delicada, principalmente para quem tomou essa decisão, atrasou demais a comercialização. Então, no final do dia, vai depender bastante qual vai ser o número que nós vamos exportar nesse mês, e principalmente o mês-chave é agosto. O mês-chave é agosto. Nós precisamos fazer bons volumes em agosto e ter bons volumes projetados para setembro. Por quê? Porque daí eu sei que o fluxo de exportação ganhou robustez, ganhou cadência. E aí sim nós vamos ter preços melhores no final do ano. Agora, se nós chegarmos com uma performance fraca, pífia em agosto, e um line-up não robusto para setembro, aí a sinalização é preocupante, nós vamos ter um atraso de mandar esse milho para fora, aí a gente vai pressionar as cotações. Mas no caso do Samuel, R$55 então vende, Enio? Vamos lá, Samuel. O problema do preço no Paraná agora, se eu não me engano, eu não sei se o dele é disponível, o balcão, né? É balcão, preço balcão, ele está reforçando. O balcão é isso aí mesmo. Se ele não vendeu nada, ele colheu 100% do milho, não vendeu nada, se ele reter todo esse milho na mão, ele está tomando um risco muito alto. Eu começaria a vender, e até porque milho, soja, no final do dia é dólar. No final do dia é dólar. Você segurar um dólar 5,65 estava agora, pouco, né? Não sei exatamente, estou meio da entrevista, não vou saber, mas algo perto de 5,65, 5,66, você ao não vender, você está comprando essa posição para você. Eu acho que vai subir mais ainda. É muito risco para segurar 100% da safra. Eu começaria a vender, e conforme os preços forem subindo, eu ia fazer a minha posição. Agora, se o Samuel já vendeu 60%, 70% da safra dele antecipadamente, calma. Se ele errar a comercialização para setembro, outubro e novembro, janeiro, fevereiro e março, ele consegue capturar essas margens. Boa. O Ivan Strutrovic está aqui lembrando que, se considerarmos o dólar agora 5,65, para março de 25 ele está lá na casa dos 5,80. Você falou de 5,80 para junho, né, Enio? 5,82 que a gente fez uma operação para julho, mês 6. Mês 6. É isso mesmo. Então, portanto, enfim, relativo aí em relação ao tempo aí, a alta do dólar. O André Morato, qual a tendência, Enio, para a soja disponível em reais nos próximos dias, nas próximas semanas? Nas próximas semanas, no curto espaço de tempo, eu acredito que nós vamos ter uma disputa por essa soja, principalmente onde você está localizado, né? Tem que saber a localização. Se você estiver no Paraná, São Paulo, sudoeste de Goiás, onde eu quero dizer, regiões onde o parque de esmagamento é muito forte, né? E você tem facilidade para porto, eu sou favorável. Eu acho que nós vamos ter alguns dias de preços mais valorizados aí. Mas, de novo, por favor, não segure toda a sua soja. 5,60, 5,70 o dólar, venda um pouco, construa preços. Depois você pode até ter prêmios melhores, mas é difícil você ignorar um dólar no patamar desse. A gente está falando que o dólar não vai subir mais? Quem sou eu para falar tendência em moeda norte-americana, né? Isso não é economia. Tem fatores externos à economia, uma declaração de um governante, um posicionamento lá fora. Vou te dar um exemplo. Imagine aqui comigo, Alex, se aquele atentado contra a vida do Trump tivesse tido êxito, o caos que não estaria nos Estados Unidos. E esse caos, o que não ia fazer com a moeda norte-americana? Pois é. E aí, como que o analista de mercado vai prever se vai ter esse tiro ou não?
se esse disparo vai ocorrer ou não. Então, quando é moeda norte-americana, você tem muito de macroeconomia, mas você tem muito de tensão geopolítica no mundo. Por isso você não pode cravar isso. E eu tenho uma pergunta simples. Alguns produtores me falam, você acha que o dólar vai subir mais ou menos? Eu falo, por exemplo, 5,70. Você compraria dólar 5,70 ou venderia dólar 5,70? Grande parte da resposta está na mente do produtor. Se ele pensar com atenção, ele toma suas decisões assertivamente, com frieza. Boa, Enio. Tem muita participação aqui. O Cássio Ribeiro está dizendo que você está absurdamente inspirado hoje. Excepcional, Enio. Obrigado. O Eduardo Paim, ele faz o seguinte questionamento. Como colocar o escoamento no Arco Norte no contexto de preços, já que hoje existe uma estimativa de que o nível dos rios podem baixar e prejudicar o escoamento dos grãos por lá, Enio? Essa questão do ar, vamos lá, muito bom esse ponto, né? Se tem uma região que eu acredito, uma região de portos, que vai ganhar cada vez mais robustez, eu não tenho dúvida que é o Arco Norte, não tenho dúvida. Nós vamos ter, lógico, vai ter problema de calado uma hora ou outra, teve agora no Canal do Panamá, nós tivemos problema no Canal do Panamá, Santos teve que fazer uma dragagem enorme recentemente. Esses problemas são pontuais, Estruturalmente, visão de longo prazo, esses portos no Arco Norte vão ganhar muita proeminência. E você vai ver regiões hoje no norte do país que vendiam ou vendem abaixo do sul e sudeste, do centro-oeste, logo, daqui a alguns anos, em preços ou iguais ou acima do sul e sudeste. Então, assim, eu sou muito favorável, eu sou muito amigável, eu acredito muito nas exportações para o Arco Norte, pelo Arco Norte. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela interatividade aqui com a gente. É sempre bom ter a possibilidade de trazer um pouquinho dos questionamentos que afligem aí o produtor rural para os nossos convidados. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar seu like e acionar o sininho ali para você ser lembrado pelo YouTube sempre que tiver aí uma entrevista entrando ao vivo no ar, para que você possa fazer essa interação. Ao meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado também pela disponibilidade de estar aqui com a gente e estar respondendo as perguntas aqui dos nossos internautas. Enio, volte sempre, meu amigo. Eu fico grato, vou aproveitar a sua enorme audiência. Siga a gente no LinkedIn, Instagram, Facebook, Enio Fernandes, dá uma seguida na gente lá. Esses últimos dias a gente deu uma diminuída nas publicações, que foi extremamente demandado, graças a Deus, mas essa entrevista vou salvar, vou colocar lá, dá um link lá. Agradecer muito as perguntas de todo mundo, um abraço a todos, uma fantástica safra, que Deus nos ilumine, e obrigado, Alex, por essa oportunidade. Mande notícias, Enio Fernandes, obrigado mais uma vez, grande abraço, até a próxima. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios aqui com a gente, dando um show de informação para os nossos internautas. Vamos rapidamente para os preços lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo agosto para a soja, fechando a $11,11, uma queda de 6,5 pontos. Setembro, $10,60, perdeu 11,5 pontos. O novembro, 11,64, queda também de 11,5 pontos. E janeiro, $10,77 por bushel, recuando 11 pontos e 75 cents. Vamos ver o milho. Milho acabou fechando com leve alta. Setembro, $4,03 por bushel, 1,25 de elevação. Dezembro, 4,18, 0,75 de alta. O março, 4,32 subindo um pontinho. E o maio também com alta de um ponto, fechando a $4,42 por bushel. E para finalizar, o trigo. Setembro, $5,47 por bushel, 4,25, 4 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 5,71, subindo 3 pontinhos, 3 pontos mais 25. O março, $5,91 por bushel, 2,25 de elevação. E o maio, $6,02 por bushel, ganhando quase 2 pontinhos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.